Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Sandro, de História. Vamos iniciar mais uma aula, semana 7. Espero que todos estejam bem, apesar dos problemas, né, que todos estamos enfrentando, ainda com coronavírus, né, cada vez mais grave. Né? Temos esperança que vai melhorar, mas ainda está muito complicado, né? Então vamos continuar com nossas aulas online, esperando que melhore para que possamos voltar para as aulas presenciais. Enfim, é o que todos nós esperamos, né? Vamos então, né, iniciar nossa aula, mais uma vez, todos juntos aqui. Então vamos lá. Bom, na nossa aula de hoje, nós temos o tema principal, Revolução Francesa. Falamos um pouquinho no final da última aula, mas hoje nós iniciaremos nossa aula, o tema sendo Revolução Francesa. Serão 2 aulas, é um tema bem extenso. Então hoje será a aula 1. Tá? Bom, a Revolução Francesa foi um fenômeno político, social, que ocorreu na França. Iniciou-se no ano de 1789 e vamos dizer que o processo todo durou uma década. Todo o período durou basicamente uma década. Então foi uma transformação política e social na França que teve impacto no mundo inteiro. Foi um fenômeno que influenciou revoluções nas Américas e outros países europeus, né? Mas a França foi o coração, né, desse processo transformador. Como que era a estrutura política na época? Bom, como falamos na última aula, a Europa ela vivia uma monarquia absolutista. Então os reis, durante séculos, os reis tinham poder total de governo, de governar as nações. Não dividiam esse poder com ninguém. Então esse poder absoluto dos reis chegou um momento que causou tensão na sociedade, nas sociedades europeias. Primeiramente aconteceu na França, né? E coincidiu-se com crises econômicas, fome, falta de alimentos, não havia flexibilização para a burguesia, os comerciantes expandirem, né, os seus negócios, não havia possibilidade de expandir a economia de rural para industrial, que já acontecia em outros países, como a Europa. Então foi uma tensão que culminou com vários problemas e deu origem a essa revolução, ok? Então, qual era a estrutura política, econômica na França na época que levaram a essa revolução, a esse processo? Bom, lembrando que no final do século XVIII a França ainda era um país agrário. A estrutura ainda era do período feudal. Existiam impostos, licenças, que só eram válidas em algumas regiões. O rei não determinava em outras regiões. Então, o poder concentrado do rei provocava algumas anomalias. E o rei ainda tinha poucos ministros, auxiliares. Então, tudo isso levava uma França ainda muito atrasada. Bom, tudo isso fez com que uma parte da sociedade, burgueses, né, parte dos nobres, tentassem tirar esse poder absoluto do rei, mudar esse absolutismo político que atrasava a França. Enquanto isso, um país vizinho, a Inglaterra, já florescia a indústria, já se modernizava. Então, tudo isso era um problema que essa parte da sociedade francesa precisava mudar, né? Então, além das questões econômicas, que a burguesia via que o país estava atrasado, não tinha indústrias, né? Você não tinha liberdade de comercializar com outros países, né? A burguesia ela necessitava, tinha interesse que houvesse o liberalismo da economia para que com isso a riqueza se multiplicasse. A burguesia também percebeu que não ter poder político era ruim.
Porque enquanto a igreja e os nobres eram livres de impostos, não pagavam, a burguesia tinha que pagar impostos. Então, o que a burguesia buscava? Bom, preciso de mais poder, preciso de poder político, poder jurídico. Isso só aconteceria com reformas. E para haver reformas, o rei tinha que perder seu poder absoluto. Então, já era a tensão que levava a revoltas, né? Que estava tensionando para que a Revolução Francesa ocorresse. Então, todas essas questões, né, chegaram a uma crise no ano de 1789, né, uma crise tanto econômica quanto política. A burguesia, parte da nobreza, pedindo reformas. E quando os ministros sugeriram que a nobreza e a igreja deveria pagar impostos, aí a situação eclodiu. Então, pressionado pela situação, né, o rei ele resolveu convocar, né, os Estados Gerais, uma assembleia com as três estruturas da sociedade. O primeiro estado, a igreja, o clero. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, aqueles que não pertenciam nem ao primeiro nem ao segundo. A burguesia, as massas, os camponeses, mas principalmente quem se destacava era a burguesia. Como o terceiro estado era muito mais numeroso, obviamente todas as leis seriam aprovadas de interesse ao terceiro estado, que não interessasse nem a igreja, nem aos nobres. Então o terceiro estado teria muito poder. Obviamente que isso não daria certo e o rei ele não faria com que essa assembleia vingasse, né? Mas isso ficará para a próxima aula. Bom, pessoal, todos conseguiram entender, deu para compreender, espero que tenham gostado. Não esqueçam de preencher o formulário na descrição do vídeo, tá? Na próxima aula falaremos mais sobre Revolução Francesa. Bom, abraço a todos e até a próxima.